Urgente, pessoal. O Inter está próximo de confirmar a chegada de 2 jogadores por empréstimo. Vamos trazer os detalhes das negociações que estão avançando bastante nos bastidores. Fabinho Soldado está agindo, inclusive na base colorada. Joia pode pintar no profissional e 5 convocados. Vamos falar sobre tudo isso depois que você hypar esse conteúdo, deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia para vocês. Já tinha gravado o vídeo, mas vamos embora de novo porque tem novidade de Internacional e a informação que foi trazida pelo Wagner Martins, da Rádio Gaúcha, é de que o Inter está encaminhando a contratação de Kaique, atacante do Bahia por empréstimo, jogador que está neste momento no Bahia, não vem atuando com o técnico Rogério Ceni. Para quem não lembra desse jogador, ele surge muito bem na base do Fluminense, é vendido, se eu não me engano, aos 17, 18 anos. Quando completa os 18, ele vai para o Manchester City da Inglaterra, depois roda por alguns times do grupo, vai para o Girona, roda também no Bahia, que é do Grupo City, e agora está sendo emprestado ao Internacional. O Corinthians estava interessado e tentando a contratação desse jogador, mas o negócio não andou por lá e o Inter está encaminhando a chegada de Kaique, 22 anos, atacante de lado, de beirada, driblador de muita velocidade, não vem de grandes temporadas, é verdade, é um jogador que o Inter está apostando naquilo que foi lá atrás, na base do Fluminense principalmente, e agora também chegou a desempenhar no profissional do Fluminense, é claro, mas agora está muito próximo de acertar a sua chegada ao Internacional. Informação também, pessoal, do Lucas Colar, e que eu consegui a confirmação aqui antes de gravar o vídeo, é de que Matheus Bahia também avançou. O negócio com o Bahia nas duas frentes está avançando, com o Kaique e com o lateral Matheus Bahia, que também deve ser emprestado até o final do ano para o Internacional, estendendo o seu vínculo com o Bahia. Ele tem contrato por lá até o final do ano, ou seja, se o Bahia emprestasse ele para o Inter e não renovasse o contrato, perderia o jogador de graça no final do ano. Então a tendência é que o negócio seja este, renovação por lá e empréstimo ao Internacional. Duas importantes movimentações de jogadores do Bahia que não vinham sendo utilizados, e aí já sei que vai ter muita gente nos comentários, pô, jogador do Bahia, refúgio do Bahia, agora é reforço para o Inter. É, pessoal, é a realidade. O Bahia hoje investe muito mais que o Internacional, estava contratando centroavante aí, o Alejo Vélez, por 9 milhões de dólares, um valor que o Inter não consegue nem perto de atingir nesse momento, e o Inter vai se reforçar com esses jogadores que eu acho bons jogadores para banco, bons jogadores para elenco e opções aí que o técnico Paulo Pesolano começa a ganhar. Duas boas movimentações, na minha opinião, do Fabinho Soldado e do Internacional. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O Sub-20 do Inter se reapresentou ontem à tarde no CT de Alvorada, na Morada dos Quero-Queros, e essa reapresentação contou com a participação de Fabinho Soldado, executivo do Inter, esteve lá em Alvorada conversando com o pessoal da base, o Fernando Reck, que é o gerente executivo da base do Inter, conhecendo processos, conhecendo também um pouco mais da estrutura que ele já conheceu em outra oportunidade e conhecendo também esses garotos que fizeram parte do grupo do Inter na Copa São Paulo de futebol júnior. Muitos fizeram parte daquela campanha onde o Inter acabou priorizando, né, o início do Campeonato Gaúcho, o início da temporada, não mandou muitos jogadores que tinham idade para estarem lá. Por exemplo, os jogadores que estão agora no profissional, o próprio Alisson, João Bezerra, Raikkonen, jogadores que permaneceram aqui com o grupo principal. E o grande destaque, pessoal, dessa categoria, e foi o destaque da Copa São Paulo, é o Gustavo Huguin. Ele que muitos torcedores, inclusive aqui no canal, perguntavam, pô, cadê o Gustavo Huguin? Por que ele não tá treinando como profissional? Ele estava de férias, pessoal, depois da Copa São Paulo, e agora está voltando a treinar lá em Alvorada, no CT da Morada dos Quero-Queros. Ou seja, a gente pode aí nos próximos dias ter esse jogador trabalhando no CT Parque Gigante, participando
de algumas atividades do profissional. Quem sabe daqui a 15, 20 dias ele possa já ser integrado a esse grupo profissional do Inter. Essa é a expectativa, um garoto aí de 19 anos que veio da base do Bahia já nos últimos anos e se desenvolveu aí no Internacional e foi o grande destaque aí da Copa São Paulo, se eu não me engano, 6 jogos e 5 gols desse garoto de apenas 19 anos que pode pintar aí no profissional em sequência. Um garoto que tem velocidade, que tem uma certa estatura, é um jogador também de drible, bem interessante aí esse atleta que pode pintar no grupo do técnico Paulo Pesolano. E falando sobre base também, pessoal, o Internacional teve a convocação de 5 jogadores para a seleção brasileira sub-15. Sim, a seleção brasileira, ela fez a sua convocação e o técnico Guilherme Dalladea, se eu não me engano, é o nome dele, acho que sim, Guilherme Dalladea, ele fez a convocação e 5 jogadores do Inter apareceram. Arthur Lourenço, goleiro, Maurício Mateus, zagueiro, Gustavo Famer e Breno Ferreira, meio-campistas, e o atacante Kelvin Araújo. Esses 5 jogadores do Inter convocados, essa que é a geração 2011, sim, você está ficando velho, 2011, os garotos já estão aí sendo convocados pela seleção brasileira. Essa que é a primeira convocação dessa geração, né? Então, muitos jogadores dessa categoria ainda não haviam, quase todos, né, jogadores dessa categoria, na verdade, ainda não haviam experienciado essa questão da seleção brasileira, e o Inter tem uma geração muito forte, tá, pessoal? Inclusive, lendo algumas opiniões de alguns caras que acompanham mais a base, tanto do Inter como de outros clubes, essa é a geração mais forte que o Inter tem para o futuro, né? Visando o futuro. Então, talvez daqui a 2, 3 anos a gente possa ter aí muitos jovens desses aí que estão sendo convocados, brilhando no profissional aí do Internacional e quem sabe gerando também uma receita para o clube nos próximos anos. Então é uma baita notícia aí para quem critica a base do Inter, para quem desmerece o trabalho feito lá em Alvorada, que sim tem muitos erros. Um deles, o Inter vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 nessa temporada. Isso é um reflexo de um trabalho que foi mal feito em alguma etapa desse processo, mas lá embaixo, na categoria Sub-15, o Inter mostra que tem sim força e tem bons valores que podem servir no futuro próximo. Tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje com conteúdo novo aqui no canal, com novidade também. Fiquem ligados, ativem as notificações, deixem o like nesse vídeo, hypem esse conteúdo aqui embaixo e se inscrevam no canal. Até a próxima!